E o Portal O Dia tem informações para hoje novamente com o nosso querido Jorge Machado, jornalista. Bom dia, Jorge. Tudo Olá, bem? Vanusa Coelho, muito bom dia para você e para todos. Dia. Vanusa, hoje eu tenho um destaque aqui no portaldia.com que, como você falou, está repercutindo tanto aqui em âmbito estadual quanto nacional, Sim. que é justamente a prisão do ex-estudante de medicina Marcos Vitor Aguiar Dantas. Vanusa, essa investigação começou ainda em 2021, a gente lembra que a gente fez muitas matérias sobre esse caso, e o Marcos Vitor, Vanusa, ele foi condenado por estuprar a irmã e a prima, e ele foi preso na Argentina, justamente porque ele estava foragido, e as investigações começaram aqui em Teresina. Como eu falei, ele era ex-estudante de medicina e foi condenado, Vanusa, a 33 anos e 8 meses de prisão, justamente pelo crime de estupro de vulnerável. Como eu falei, essas investigações ficaram a âmbito da Polícia Civil, que inclusive acionou a Interpol justamente para poder fazer a procura do Vitor. Outra informação também que chega à nossa redação, Vanusa, é que a Polícia Civil também vai fazer uma coletiva de imprensa para dar mais detalhes acerca dessa investigação, que inclusive, Vanusa, contou aí com um aparato, esquema que envolveu também até a própria internet, justamente para poder fazer essa localização. Não tem como se esconder. Exatamente, ele já era procurado pela Interpol e o próprio rosto dele, Vanusa, já muda bastante de como ele era antes. Ele tinha um cabelo mais curto, a barba também era menor, e aí, Vanusa, ele estava utilizando documentos falsos, teve aí, inclusive a gente também tem a informação que ele estava trabalhando em um restaurante lá na Argentina, justamente aí para tentar fugir. A Polícia Civil fez um trabalho aí de uma investigação longa, né? Nossa, a gente começou gigantesca. em 2021. 2021, a gente já está agora iniciando 2023, então assim foi todo um trabalho que envolveu o Interpol, a América do Sul inteira, no sentido aí de fazer essas investigações para fazer a captura do Marcos Vitor. As investigações também apontam, Vanusa, que ele estava na capital, Buenos Aires, e aí, Vanusa, depois da informação da condenação, que saiu em 2022, ele teria então se mudado para a cidade de Mar del Plata, justamente aí para tentar se esconder. A gente tem um momento, Vanusa, o vídeo que mostra o momento dessa prisão. A Polícia Civil deve informar quando ele deve ser transferido aqui, exatamente, para a capital Teresina, justamente para dar aí os procedimentos cabíveis em relação ao caso. Vanusa, outra informação que a gente tem que passar aqui, que como eu falei, ele foi condenado por estuprar a irmã e a prima, sendo que a irmã, na época do crime, tinha 12 anos e a prima, no caso, tinha 9 anos de idade. Também no portaldia.com a gente chegou a conversar com a mãe de uma dessas vítimas que relatou à reportagem, Vanusa, o caos que isso causou dentro da família. Eu acredito. Chocante, também, né? Exatamente, esse crime repercutiu bastante aqui no Piauí e, inclusive, a mãe dessa jovem, dessa garota, questionava também a questão dos financiadores, quem estaria por trás de todo esse financiamento, já que esse estudante teria que se manter em outro país, ou até mesmo para sair, a questão dos documentos falsos, da emissão dos documentos falsos, como ele vivia, quem financiava a alimentação, por exemplo, e aí ela pedia respostas nesse sentido, justamente para identificar essas pessoas. Agora tu imagina a dor, né, por ser da família, a dor por imaginar que pessoas estariam, de uma certa forma, apoiando, né? Porque, como ela mesma disse, um jovem como esse, ele não tem condições de sair do Brasil para se sustentar por conta própria. Até para sair, ele tem que ter a condição, né? E a gente sabe que não é barato você sair, e essa condição de você sair nas condições que ele saiu. Diante da situação que ele saiu, né? E o que é pior, fica a dor de todo mundo. Acabou, a família aí nunca mais será a mesma. Pois é, Vanusa, e até tem um detalhe que é justamente essa questão da desconfiança do caso, porque, segundo a família, ele aparentava ser um bom rapaz e, como você falou, criou aí uma fissura difícil de ser restabelecida, né? Porque, de um lado da família, haveria essa cobertura, né, financeira, enfim, justamente para que ele ficasse em outro país, e do outro lado tem a família pedindo justiça pelos crimes, né?
e agora a gente vai aguardar como é que vai ser feita essa transferência. Depois que o caso veio à tona, ele chegou a ser expulso da faculdade de medicina onde ele prestava aí, né, enfim, tinha os estudos. E aí ficou desamparado nesse sentido, né? Porque acabou sendo expulso da faculdade e confessou crime. E sinceramente, estava vivendo bem. Não tá com cara de quem estava vivendo mal, não, né? Tava de uma certa forma bem cuidado, bem cuidado. E agora, preso, né? Vai ter que cumprir, com certeza, o que a lei determina. Pois é, né? 33 anos e 8 meses de prisão foi a condenação estabelecida ainda em 2022, depois que ele ficou foragido e o processo continuou andando, né, na justiça. Ele estava tendo um advogado, né, o advogado fazia a representação dele à frente do caso, enquanto isso ele permanecia foragido. Mas aí o caso continuou na justiça, a tramitação do processo, houve a condenação em 2022 e agora ele vai ser retornado para o Brasil, aqui no caso Teresina, para poder responder criminalmente pelo caso. Situação chata, desagradável, muito triste, mas assim, o que mostra? Rápido, né? Eu considerei rápido. Pois é, Vanusa, tem outras investigações da Polícia Civil que precisa de um aparato maior, né? Mas aí como contou também com a ajuda de outras polícias... Sim, nesse né, aspecto não deixou de ser rápido, né? Pois é. Porque tem gente aí que fez crimes absurdos e a gente fica sabendo de crimes assim depois de muitos e muitos anos. Aí vem a hora da gente abrir a boca e falar que realmente a tecnologia nesse aspecto avança também grandiosamente, né? Pois é, a telecomunicação ajuda muito nesse processo. E aí, com a Interpol fazendo todo esse rastreamento, fazendo essa investigação por trás, acaba descobrindo onde a pessoa está, como ela vive, se ela utilizou documentos falsos. Porque assim, Vanusa, a gente sabe que na maioria dos crimes sempre tem ali uma ponta de investigação que, no caso, chega ao acusado final. É aquela história, o crime não compensa, um dia ele é descoberto, não tem jeito, não se esconde, essa é a verdade. E fica aí, né? A gente aguardando as próximas informações que virão através também do portal e a qualquer momento aqui dentro do nosso programa. Você tem mais alguma informação pra gente? Vamos só falar em relação à chuva, Sim. né? Teresina hoje amanheceu nublada, muita chuva, as águas bem fortes mesmo. Então a previsão também, Vanusa, é de chuva ainda para esta quinta-feira. Então atenção, você que vai ir para algum lugar mais tarde, porque essa previsão de chuva já é para o final da tarde, também uma precipitação um pouco maior. Então sempre a gente deixa aqui o alerta para quem for utilizar as vias aqui de Teresina, dá uma olhada antes se elas são características de alagamento. Então sempre aí evitar essas ruas com risco. E eu acredito que com essa chuva que começou na madrugada ainda, quase de dia, acredito que vai ser o dia todo. Pois é, ela tá, nesse momento está um pouco fraca, né? Mas a tendência é que também ao longo do dia ela se intensifique um pouco mais. Verdade. E todo cuidado é pouco, né? Amanhã já é sexta-feira, né? Então, assim, se você pudesse resguardar um pouquinho mais. Agora tem muita gente falando com a gente no WhatsApp, dizendo que tá de férias, tá debaixo do cobertor, tá assistindo um Bom Dia Nisso, coisa boa. Falando nisso, fique ligado, eu já vou te dizer por quê. Além das notícias do nosso querido Jorge, que a qualquer momento pode entrar aqui no Bom Dia, a gente vai trazer outras notícias para você. Jorge, que Deus abençoe sua manhã, tá? Espero não precisar falar com você com nenhuma notícia desagradável ainda nesta manhã, mas a gente retorna amanhã às 8 horas, né? Tudo bem, eu volto sim com muito mais informações. Tá bom, obrigada.